Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês vão ver esse vídeo, então beleza? Continuando com as nossas aulas, né? Aqui agora, se vocês olharem ali, ó, setor A, aula 6, tangente no ciclo trigonométrico. Então, antes de eu fazer qualquer coisa em relação aos exercícios, eu tenho que retomar com vocês aqui o ciclo trigonométrico. Estão vendo ali onde eu estou apontando o P? Seria um ângulo. Lembrando que essa aqui é já a terceira ou quarta vez que a gente viu, a gente consegue formar um triângulo retângulo. E esse ângulo poderia ser feito nos outros quadrantes, segundo, terceiro e quarto quadrante, mas aqui é só no primeiro. Dessa vez eu troquei o ângulo alfa por x, dá na mesma colocar alfa ou qualquer letra que você queira. Seno, sem sono, está de pé, eixo y. Então ele tem a ver com a parte vertical aqui do triângulo. Cosseno, com sono, está deitado, eixo x, parte horizontal. E a tangente, igual eu apontei ali, ó, lembra quando vocês estudaram lá no nono ano, não sei se era comigo ou com a professora Silviane, a tangente dividindo, eu também acho o seno em cima e o cosseno embaixo do turugudu. A tangente, ela é na trigonometria normal o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto, em relação ao ângulo x, o cateto oposto é a vertical, que é o seno, por isso o seno em cima, e o cateto adjacente é a horizontal, que é o cosseno. Então, por isso, a tangente dividindo, eu também acho o seno em cima e o cosseno embaixo do turugudu. Guardem essa parte aqui, ó, tangente é seno sobre cosseno. Esta parte a gente vai usar muito, é mais uma formulazinha. Essa matéria tem muita fórmula, a gente vai ver mais algumas ainda. Mas isso aqui, assim como a poderosa, que a gente vai usar no exercício 2, essa aqui é imprescindível. O que eu estou mostrando agora, ó, é isso aqui. Ó. Eu fiz uma reta tangenciando o ângulo zero, ou seja, uma reta paralela ao eixo y. E outra também ali. Ó. Esta reta que está em verde, essas retas, são as marcações da tangente. Por exemplo, essa de vermelha, você tem o ponto P. Se você prolongar ela, aonde tocou lá em cima, e eu vou descendo com o mouse aqui fazendo um zigue-zague, até o zero, é o tamanho da tangente. Se você medir esse valor, seria o valor da tangente. O mesmo vale para o que eu estou apontando agora. Se fosse no quarto quadrante, eu pegaria do zero, viria aqui para baixo e mediria o tamanho da tangente. O mesmo vale para o segundo quadrante, ó, sai do zero, imagine que o ângulo é ali onde o mouse passou. Aonde tocou, a tangente vem aqui até o 180. E a mesma coisa para o terceiro quadrante ali, para o último. Beleza? O que apareceu agora é se o ângulo for na horizontal, se o ângulo for zero ou se o ângulo for 180. O ângulo de zero, ele toca a retinha, e o de 180, eles tocam a reta verde no zero, não sobe nem desce. Então, tangente de zero e tangente de 180 são zero. Ou seja, elas valem zero. O que vai aparecer agora, ó, em vermelho, ó, ali ó, no eixo vertical. Quando o ângulo é 90 e quando o ângulo é 270, essa reta em vermelho, que está em vermelho, ela não toca a reta verde. Ó, ela não toca a reta verde. Então, o que isso quer dizer? Que a tangente de 90 e também a tangente de 270 não existem. E até um dos motivos por que não existe, que é seno sobre cosseno. Se você pegar o seno de 90, ele vai valer 1. Cosseno de 90, ele vai valer 0. 1 dividido por 0 não tem solução, não existe na matemática. O mesmo vale aqui. Ó. Se for 270, seno de 270 é menos 1. Cosseno de 270 é 0. Não dividirás por 0. 11º mandamento das leis de Deus. Beleza? Então, guardem isso. Tangente seno sobre cosseno. Tangente de 0 e 180 são 0. E 90 e 270 não existem. Agora, ali que apareceu, eu vou avaliar os sinais. Como a tangente é o jogo de sinal de seno com cosseno, o seno é na vertical. Ó. No primeiro quadrante, o seno é positivo, onde eu estou apontando. E o cosseno para a direita aqui, ó, positivo. Aí você faz o jogo de sinal. Mais com mais, vai dar mais. O mesmo vale para o terceiro quadrante. Ó. O seno é negativo, que é na vertical. O cosseno na horizontal, que eu vou apontar agora, é negativo também, que vai para a esquerda. Menos com menos, mais.
Tudo porque seno dividido por cosseno. Você faz sempre o jogo de sinal. Aí vem o segundo e o quarto quadrante. Menos no segundo e menos no quarto. Porque ó, o seno aqui no segundo é positivo, o cosseno é negativo, mais com menos daria menos. E aqui também vale, ó, o seno é negativo, o cosseno é positivo, menos com mais dá menos. Aí vai de vocês. Tem gente que prefere decorar tangente no primeiro e no terceiro é positiva, e no segundo e no quarto é negativa. E tem gente que prefere fazer o jogo de sinal, lembrar do seno sem sono, cosseno com sono e faz o jogo de sinal. Vai de cada um. Beleza? E uma coisa que a gente não pode esquecer é a tabelinha, né? Tinha toda a musiquinha e na última parte da música assim. E a tangente dividida eu também acho é o seno em cima e o cosseno embaixo. Torugudu. Se você dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, vai dar raiz de 3 sobre 3. E assim vai, seno de 45 sobre cosseno de 45 dá 1, e assim vai. Indo direto agora para o exercício, claro que isso aqui não vai ser cobrado no vestibular assim, óbvio, você não vai ter que completar uma tabela. Mas antes de resolver, ó, eu vou recapitular com vocês, aqui tem até o seno, tem o cosseno ali, que não apareceu o S, e a tangente aqui na retinha vertical. Mas o que vai importar para a gente é isso aqui, ó, 30. Quais são os correspondentes do 30 nos outros quadrantes? 150, 210 e 330. Depois, 45. Os correspondentes do 45 nos outros quadrantes. 135, 225 e 315. E a última parte, 60. Os correspondentes são 120, 240 e 300. O mesmo raciocínio que a gente usava para fazer seno e cosseno de um ângulo acima de 90, a gente vai usar para tangente. Coloquei a tabelinha ali, ó, e agora a gente vai calcular o primeiro, tangente de zero. Aonde eu estou apontando, ó, tangente de zero vai dar lá no zero, onde eu estou com o mouse, não sobe nem desce, então tangente de zero é zero. Tangente de 30, é só olhar na tabela, ou seja, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Ali a raiz não aparece bonitinho, mas dá para perceber, né? Tangente de 45 e tangente de 60, é só olhar na tabela, 1 e raiz de 3. Agora, a outra é tangente de 120. Como que a gente faz? Se você olhar aqui no ciclo trigonométrico, o correspondente do 120 é o 60. Ah, mas se eu não quiser desenhar o ciclo trigonométrico, você faz aquela coisa que até me perguntaram em sala. 120, qual é o eixo x mais próximo? O 180. 120, quanto falta para completar 180? 60. Então vai ser o mesmo resultado de 60, só que como é segundo quadrante, ele é negativo ali, ó. Então apareceu ali menos raiz de 3. O 135 é a mesma coisa. 135, quanto falta para 180? 45. E aí, o resultado da tangente de 45 é 1, só que como está no segundo quadrante, é 1 ali onde eu vou apontar, como está no segundo quadrante, é negativo, menos 1. 150, quanto que falta para 180? 30. Então é o mesmo resultado de 30, só que negativo, menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? E o de 300, this is Sparta, de 300, não, desculpa, esqueci que tem o 180 lá. 180 não sobe nem desce no eixo, na retinha lá, tangente de 180 é 0. E o de 300, o quanto falta para chegar no eixo x mais próximo? O de 300 para chegar em 360 falta 60. Só que como é no quarto quadrante, tangente do quarto quadrante é negativa, então seria menos raiz de 3. Ali eu falei rapidinho da 180, o 180 sim, né? É o mesmo que o zero. Não sobe nem desce, então a tangente de 180 é 0. Beleza?